O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus 2 filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido a Jesus. Jesus lhe perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Os 2 responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai Celeste é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida com resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a primeira leitura de nossa missa de hoje é tirada do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, durante a sua vida, em dado momento, ele foi muito perseguido, atacado, falaram dele coisas muito ruins, porque ele não conseguia, a princípio, convencer a todos a respeito da mensagem que o Senhor lhe dera. Então o profeta Jeremias foi antipatizado e mesmo muitas pessoas da região dele conspiravam contra o profeta e diziam mesmo assim: vinde para o atacarmos com a língua, não vamos prestar atenção nenhuma a todas as suas palavras.
Então ele foi muito antipatizado e, no entanto, ele, junto de Deus, nas suas orações, intercedia pelo povo da sua terra. Então o profeta lembra exatamente nessa passagem das suas profecias que eu intercedi pelo meu povo que falava mal de mim, e para poder afastar desse povo, a vossa ira, Senhor. Então, o profeta Jeremias pode ser perfeitamente comparado ao próprio Jesus, porque assim como Jesus foi hostilizado, nós ouvimos no Evangelho de hoje a referência a essa hostilidade dos doutores da lei, sumos sacerdotes, contra Jesus. Assim também o profeta recebeu da parte do seu povo incompreensão, antipatia, críticas, e, no entanto, apesar dessa antipatia, ele, o profeta, intercedia pelo povo, orava pelo povo, para que Deus tivesse dó do povo e usasse de misericórdia para com ele. Então podemos dizer que o profeta Jeremias, ele é apresentado na missa de hoje, através dessa primeira leitura, exatamente como um exemplo, que é o exemplo de Jesus, o exemplo de quem sabe compreender, perdoar, mesmo sendo hostilizado. Os adversários de Jeremias atacavam-no, sobretudo com palavras, ameaçavam-no e procuravam afastar as pessoas do profeta. O profeta encontrou ali na sua terra muita indiferença, muita antipatia, e nesse ponto ele é, de certo modo, um exemplo do que Jesus foi. Jesus também foi antipatizado, e nesta leitura de hoje do Evangelho de São Mateus, nós ouvimos que quando Jesus estava subindo para Jerusalém, ele já alertou os seus 12 apóstolos a respeito dessa antipatia do povo contra ele. Estamos subindo para Jerusalém e eu vou ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e eles me condenarão à morte. Eles me flagelarão, eles irão até me crucificar e zombarão de mim. Jesus tinha bastante consciência do que ele ia encontrar ao chegar a Jerusalém da parte das autoridades judaicas. Nessa oportunidade da subida dele para Jerusalém, eis que a mãe de João Evangelista e de Tiago, eram 2 apóstolos, entre os 12, esses 2 eram filhos de Zebedeu. E esses 2 apóstolos, eles vão então receber da sua mãe, ela vai interceder junto a Jesus pelos seus 2 filhos. Então diz o Evangelho de hoje, que certo dia, nesse momento que Jesus estava subindo para Jerusalém, ela estava na comitiva, junto com os outros apóstolos, e ela se aproximou de Jesus com os seus 2 filhos, João e Tiago, os 2 apóstolos, filhos de Zebedeu, e ajoelhou-se, pedindo a Jesus, querendo pedir a Jesus alguma coisa. Então Jesus perguntou: o que desejas de mim? Então ela intercedeu pelos seus 2 filhos, diz assim: Senhor, que os meus 2 filhos, quando chegares à tua glória, no teu reino eterno,
eles possam estar um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, ela fez um pedido, por favor, dos seus 2 filhos, para que eles tivessem no reino eterno de Jesus uma posição privilegiada, ocupassem os 2 principais lugares lá junto de Jesus, um à direita e outro à esquerda. Jesus recusou-se a aceitar este pedido e disse assim: olha, meu Pai é que vai determinar aqueles que vão estar à minha direita e à minha esquerda. Não cabe a mim decidir isso. É meu Pai que vai decidir, Ele que sabe muito bem quem deve estar à minha direita e quem deve estar à minha esquerda. Então os outros 10 apóstolos se irritaram muito contra os 2, João e Tiago, porque acharam que os 2 estavam querendo puxar a sardinha para a sua brasa, né? Então estavam querendo conseguir de Cristo, através da intercessão de sua mãe, um privilégio, uma posição muito especial no reino eterno de Jesus. Então, os 10 apóstolos se irritaram muito contra os 2. E Jesus, então, aproveitou para dar uma lição aos seus apóstolos, dizendo assim: olha, os grandes deste mundo, as autoridades deste mundo, elas dominam e se impõem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, deve ser o servidor de todos. Quem quiser ter um lugar melhor, deve estar disposto na sua conduta a estar a serviço de todos. E Jesus vai dizer assim, se deu como exemplo, porque eu, Filho do Homem, não vim a este mundo para ser servido. Eu vim para ser servido e sim para servir. Então, convosco deve ser assim também. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Quem quiser servir e dar a sua vida por todos, esse é que vai ter uma posição especial no meu reino eterno. Então, meus irmãos, a missa de hoje é a oportunidade para ouvir dos lábios do próprio Cristo uma lição dada por Jesus diretamente a seus apóstolos e que é para todos nós uma luz, uma orientação. Jesus disse aos seus apóstolos, aproveitando aquele pedido que a esposa de Zebedeu havia feito em favor dos seus 2 filhos, então Jesus falou: olha, os grandes deste mundo se dominam, se impõem, ocupam os primeiros lugares. Convosco não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Quem quiser ter um lugar privilegiado no meu reino, dê a sua vida, entregue a sua vida pelos irmãos, como o Filho do Homem, eu assim o faço. Então Jesus se apresentou como modelo para os seus discípulos. E trazendo isso para a nossa comunidade agora aqui, nós, pela palavra de Jesus, devemos ser aqueles que vão servir aos seus irmãos. Na medida em que nós servirmos aos irmãos, doarmos a nossa vida em favor dos nossos irmãos, é que nós haveremos de ocupar, junto de Jesus, um lugar especial no seu reino eterno. Assim seja. De pé,